Bom dia a todos, amém? Paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, graças a Deus por esta manhã. Como diz o salmista, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e nos regozijemos nele, aleluia. Graças a Deus por esta manhã abençoada, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Eu quero nesta manhã convidar a você que está aqui neste auditório, a você que está lá do outro lado, no mundo virtual, para juntos celebrarmos a vida que Deus nos deu. Deus, o autor da vida. E para isto, nós vamos propor nesta manhã o seguinte tema: teorias bíblico-teológicas de sustentabilidade da vida. O nosso texto básico nesta manhã encontra-se em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Mateus 6, versos 9 a 13, que vai nos falar sobre a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de convidar você a lermos juntos ou a fazermos a oração do Pai Nosso. Amém? Vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pois bem, a vida é um presente, uma dádiva ou uma graça de Deus. Desfrutá-la seria uma oportunidade que se deve aproveitar, ou que devemos aproveitar a cada dia. Em seu cântico profético de louvor e gratidão a Deus pela vida do recém-nascido Samuel, Ana afirmou: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e também exalta. Pois bem, não importa qual seja a minha ou a sua leitura ou concepção com respeito à vida, mas o que vale de fato é que a vida é preciosa, a vida é um grande presente de Deus. Aleluia. Um certo autor, ele disse a seguinte frase: para muitos uma flor é apenas uma flor, para outros uma flor é uma beleza incomparável. Para uns o amanhecer é apenas mais uma oportunidade, mais um dia, mas para outros o amanhecer é mais uma oportunidade ou uma nova oportunidade. Muitos enxergam a vida de maneira comum, corriqueira, enfadonha. Outros veem ou enxergam a vida como um milagre e por isso todos os dias vivem milagres. Amém? Então a vida é um milagre de Deus. Aleluia. Jesus, o autor da vida, a vida em abundante, ele destaca a sua relevância na oração
do Pai Nosso, quando ensinou os seus discípulos a orarem. Então, quando ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, por certo, Jesus está evocando, presta atenção, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, por certo, ele está evocando o cuidado, a proteção e o sustento da vida. Mas pregador, sim, até porque se a vida não existisse, ele não estaria ensinando sobre a provisão para o seu sustento, ou o sustento da vida. Sim, quando ele diz o pão nosso de cada dia, ele está dizendo que o pão nosso de cada dia irá sustentar a vida. O pão nosso de cada dia irá dar sustentabilidade à vida. O pão nosso de cada dia irá alongar ou alongará os dias de vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, caros ouvintes, devemos agradecer a Deus pela vida e fazer dela o que lhe agrada ou agrada a Deus, seria uma retribuição à vida que o Criador nos deu ou está nos dando. Amém? A cada dia devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida que Ele nos concedeu. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele está enfatizando, Ele está ensinando, Ele está pré-estabelecendo teorias, fundamentos, doutrinas de sustentação, de sustentabilidade da vida. Então, quando Ele ensina os discípulos a orarem, Ele está focando a vida, Ele está ensinando sobre a vida, Ele está pré-estabelecendo teorias importantes que vão dar sustentabilidade à vida do ser humano. Então, quais são essas teorias? Quais são esses fundamentos? Quais são as doutrinas que Jesus pré-estabelece na oração do Pai Nosso de sustentabilidade da vida? Vejamos. Teoria de número 1, transcendência. A teologia ensina que Deus é transcendente ao universo que Ele criou. Ou seja, Ele não está limitado ao tempo, ao espaço ou a qualquer outra coisa. Deus é transcendente. Até porque, diz Paulo aos Colossenses 1,16, que nele, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tanto nos céus como na terra. Então Deus criou tudo, e se Deus criou tudo, Deus está acima de todas as coisas. Jesus diz isto aqui na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus. Olha, ele está falando do Pai, primeira pessoa da Trindade, o Deus que criou os céus e a terra. Pai Nosso que está nos céus, os céus que foram criados por Deus, porque Deus é pré-existente, ninguém o criou. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus está presente no coração, na vida daquele ou daqueles que o invocam, o adoram em espírito e em verdade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Paulo diz aos Romanos 12:2 que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Aleluia. Então, meus queridos, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso
sobre a transcendência. Deus é transcendente, ou seja, Jesus ensina que o nome, presta atenção, o reino e a vontade de Deus devem estar, antes de tudo, em primeiro lugar e acima de tudo. Antes e acima de tudo. Ou seja, Jesus está tratando de valores que não podem ser desvalorizados, valores que não podem ser esquecidos, valores que não podem ser barganhados, valores que não podem ser relativizados, valores que não podem estar em segundo plano, porque Deus é transcendente e Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele deve ocupar em nossa vida o primeiro lugar, em qualquer situação. O nosso desejo deve ocupar o segundo lugar, o segundo degrau na escala de valores da nossa lista de preferência. E Jesus diz, no capítulo 6 da oração do Pai Nosso, no verso 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Tudo que está no contexto do verso 33, tudo que ele está falando, Deus vai acrescentar, Deus vai dar, Deus vai prover, se buscarmos primeiramente o reino. Veja bem que aqui no verso 33 ele diz: buscai. Na oração Pai Nosso ele diz: venha a nós o teu reino. Então sempre a Bíblia está enfatizando a busca do reino de Deus. Mas, meus queridos, não há como nós nos desvencilharmos, presta atenção aqui, não há como nós nos desvencilharmos dos temores, dos desejos exacerbados, dos sonhos que estão dentro e em volta de nós. Não há como. Mas não podemos esquecer que Deus precisa estar em primeiro lugar. Tudo na vida é muito bom, mas Jesus diz ainda no capítulo 6, do verso 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Jesus deixa bem claro neste modelo de oração, que o imperativo da vida deve ser primeiro o reino, o Pai Celestial. Aleluia. Até porque Ele mesmo vai se responsabilizar em cuidar, em prover o pão nosso de cada dia. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Então guarde bem. Teorias de sustentabilidade da vida. Transcendência. Deus é transcendente. Deus deve ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar na nossa escala de preferência, na nossa lista. Deus deve vir sempre primeiro, porque Ele está acima de tudo e de todos. Como diz a frase do excelentíssimo senhor presidente: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus está acima de todas as nações, aleluia. Deus está acima de todos os governos, Deus está acima de todas as religiões, Deus está acima de todos os estados políticos. Deus é transcendente, Ele criou os céus e a terra, Ele é preexistente, Ele é poderoso. Pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Teorias de sustentabilidade da vida. Transcendência. Segunda teoria, interdependência.
Jesus deixa bem claro nesse modelo de oração que Deus deve estar em primeiro lugar, mas agora ele vai falar com respeito ao próximo. Interdependência é o estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência. Correto? Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu disse, interdependência é o estado de qualidade ou qualidade de duas pessoas ligadas, certo? E ele diz, o pão nosso de cada dia. Perceba, leitor, que Jesus não está dizendo o pão meu de cada dia, o pão seu de cada dia, mas ele usa o pronome possessivo nosso. O pão nosso de cada dia. Perceba que o pronome nosso exerce um imperativo. Primeiro, um imperativo convergente, porque é apenas para hoje e não para amanhã, certo? O pão nosso, imperativo convergente para hoje e não para amanhã, e o imperativo abrangente, porque se trata de uma espécie de pão comunitário, pão self-service, certo? O pão nosso de cada dia. Então, quando ele nos ensina a orar, ele está dizendo, vocês devem orar, não só pelo sustento, pelo pão seu, mas pelo pão do outro. Pão nosso fala de um sentimento de interdependência, eu e você. Pão nosso fala de um sentimento de solidariedade, eu e o próximo. Estamos vivendo dias difíceis, e os entendidos, os estudiosos dizem que nunca se falou tanto em solidariedade como nesses dias de pandemia. Agora, a Bíblia não diz que precisamos esperar uma crise, uma pandemia, para sermos solidários. Não. Jesus preestabelece a teoria da interdependência, a minha preocupação com o próximo, sentimento de preocupação, eu e o outro, certo? Sentimento de interdependência, solidariedade e preocupação. O próximo sempre está presente, até porque sem um próximo não há diálogo, sem um próximo não há discurso. E Jesus aqui pré-estabelece, vocês devem orar pelo pão, não seu, mas pelo pão do seu próximo, o pão do outro, o pão de alguém que está perto de você. Eu sempre gosto de orar, durante as refeições, na minha oração, eu digo, Senhor, abençoa o alimento que vamos participar, abençoa a mesa da viúva, abençoa a mesa do órfão, abençoa a mesa do necessitado, aquele que não tem um pão neste momento, abençoa, providencia, dê a ele o pão de cada dia. Meus queridos, em qualquer área da vida, o outro é sempre importante, pois a comida, a roupa, a morada, o carro, o emprego, o lazer, não é meu, não é seu, é nosso. Paulo diz aos Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, aleluia. Cuide também dos interesses dos outros. Então, a preocupação do cristão com o outro deve ser um imperativo. Eu não devo ajudar por obrigação, não. Jesus diz no verso 3, no capítulo 6, nós estamos analisando aquilo que
a mão direita faça, não saiba a esquerda, certo? Não saiba. O que a direita faz, não sabe a esquerda. Entendeu? Não. O outro é sempre parte da vida do ser humano, da nossa vida. Interessante que a igreja primitiva, você abrir Atos capítulo 2, versos 42 a 46, você vai ver lá que a igreja primitiva, ela vivia a teoria da interdependência. Olha o que diz Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que a interdependência. Todos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. A igreja primitiva vivia o espírito de interdependência. Aleluia. Ela se preocupava com o outro. Ela não esperou a crise, a perseguição para ser solidária. Não, mas diz que a cada dia, dia após dia, ela compartilhava, cada membro compartilhava o que possuía com os outros. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro, que a interdependência, a preocupação com o outro, a solidariedade é algo muito importante para que a vida possa ter sentido. Amém? Teorias de sustentabilidade da vida, para que a vida possa ter sentido. Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso a teoria da transcendência. Deus é transcendente. Deus está acima de tudo e de todos. A teoria da interdependência, a preocupação com o outro, o pão nosso, não meu, o provimento não meu, não seu, mas sempre nosso. E em terceiro e último lugar, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a teoria da subsistência. Guarde bem: transcendência, interdependência e subsistência. Ninguém quer passar necessidade ou morrer de fome, pois a luta pela sobrevivência é uma história antiguíssima, não é verdade? Não podemos confundir subsistência com sobrevivência. Guarde bem, não podemos confundir subsistência com sobrevivência. E o que Cristo ensina aqui na oração do Pai Nosso é a teoria, a doutrina da subsistência e não sobrevivência. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sobreviver equivale a superar uma situação dificílima da vida, certo? Sobrevivência equivale a superar uma situação dificílima na vida. Um exemplo bem claro é a fome que houve em Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 25, mais ou menos o ano 846, 834. O rei, nessa época, era Jorão, e diz a Bíblia que houve uma grande fome em Samaria, e as pessoas estavam morrendo, e diz o verso 25, que
o estado de calamidade pública ou nacional era tão sério, que as pessoas estavam morrendo, e diz que a cabeça de um jumento custava 80 ciclos de prata, que equivalem a R$1.520. E uma caneca, uma xícara de esterco de pombas, custava 5 ciclos de prata, que equivalem aproximadamente 95 a R$100. Caro, né? Uma caneca de esterco de pombas, quase R$100. As pessoas estavam morrendo, porque naquele tempo em que a fome estava dominando Samaria, a luta era pela sobrevivência, certo? Mas aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando que a luta não é pela sobrevivência, mas é pela subsistência. Ele diz: o pão nosso, interdependência, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aleluia. Então, quando Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia, ele fala do essencial, ele fala do básico, a subsistência e não para a sobrevivência. Ele não está falando do pão para matar a fome, mas do alimento para cada dia, certo? Guarde bem. Jesus está pré-estabelecendo a teoria da subsistência, o cuidado, um dia após outro, uma manhã após outra, correto? Ele não está preocupado com a sobrevivência de ninguém, mas com a subsistência, até porque o cristão não morre, ele passa desta vida para outra vida, mas enquanto o que tem fé estiver na terra, Jesus está dizendo: vocês orem ao Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia. Portanto, meus queridos, não há nesta oração promessa de riqueza. Mas pregador, sim, não. Jesus não está fazendo promessa de riqueza para ninguém. Não há também aqui promessa de prosperidade material. Não. Mas pregador, Jesus não quer que nós sejamos prósperos, sim, Ele quer. Ele faz questão, mas Ele está ensinando a orar, pedir o pão para subsistência, o pão nosso de cada dia, o suprimento diário das necessidades, aleluia. E Paulo diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, aleluia. Então Deus está preocupado nesta crise, nesta pandemia, sabe com o quê? É com a nossa subsistência, meus queridos. É o pão de cada dia, é o necessário, é o suficiente. Mas pregador, sim. Lembra do salmista? O que ele diz? Fui moço e agora nunca vi um justo mendigar o pão. Olha, o justo. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando há justiça, quando é justo, Deus vai prover. Ele vai abrir as portas, as comportas dos céus. Ele não vai deixar faltar. Até porque Ele é dono do ouro e da prata. E eu pergunto: o ouro e a prata de Deus estão com quem? Hein? Se Deus é dono do ouro e da prata, o ouro e a prata de Deus estão com quem? Não, está com nós. Está com o ser humano, com aqueles que creem, aleluia. Aleluia, Ele é o dono. Ele haverá de prover. Um dos textos mais fantásticos da Bíblia, mais impressionantes,
quando eu falo de subsistência, é o discurso de Agur. Sabe quem foi Agur? Agur foi uma espécie de secretário, de escrivão ou de assessor do rei Salomão. Salomão escreveu quase todos os provérbios, mas o capítulo 30 é atribuído a Agur. E lá nos versos 7 e 8, queria que você marcasse esse texto na sua Bíblia. Agur diz assim, na sua oração: duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Vou repetir: duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Aí ele diz: primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Agur queria ser sincero. Ele queria ser sincero. Ele sabia do perigo da vaidade e da palavra mentirosa, mas ele afasta de mim. Primeira coisa, antes que ele morresse. E a segunda, ele diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Olha que o equilíbrio. A palavra que encaixa aqui chama-se equilíbrio. Não me des nem a riqueza, nem a pobreza, nem a riqueza. Agora veja que bem antes, anos e mais anos, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos e a nós, a teoria da transcendência, da interdependência e a teoria da subsistência, Agur já estava falando: mantém-me do pão da minha porção de costume. Não é bonito isso? Mantém-me do pão da minha porção de costume. Oh Deus, eu não quero riqueza, não quero acumular dinheiro, guardar dinheiro, até porque quando eu morrer eu não vou levar nada. Não vou levar nada dentro do caixão. Alguns estavam dizendo mais ou menos assim: eu quero apenas a minha subsistência, o provimento do Senhor, o meu salário, o pão de cada dia, e que eu possa ajudar o meu próximo, contribuir com o meu próximo. Alguns estavam falando isto. Então, meus queridos, a subsistência foi uma preocupação de Jesus na oração do Pai Nosso. Fique tranquilo, se você é justo, se você tem fé, se você é de Deus, está com Deus, você não vai perecer. Pode crer, não vai perecer. Deus não vai te garantir riqueza nem prosperidade. Não, Ele vai te dar o necessário. E o necessário vai dar para você dar o próximo, de praticar a teoria da interdependência. Certeza absoluta. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh, o Deus que provê, aleluia. Um outro exemplo de subsistência é a história de Israel no deserto. Lembram? Quantos anos ficou Israel no deserto? Quantos anos? 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? Quem tem mais de 40 anos? Eu tenho. Quem já passou os 40 sabe o que são 40 anos, né? Que é quarentar, entrar nos enta, né? 40 anos, Reginaldo balançou a cabeça ali. 40 anos no deserto. E a teoria, presta atenção aqui, a doutrina, o fundamento da subsistência prevaleceu no deserto. Diz que o povo ficou 40 anos, não faltou nada. Ainda que o povo lembrasse das carnes, dos pepinos, de tudo que existia no Egito, mas Deus sempre providenciou, na hora certa, o pão e a carne para o sustento daquele povo. Interessante que Êxodo, um dos versículos, vou ler só um, capítulo 16, verso 19, quando Deus mandava a carne, as codornizes, carne de primeira,
o maná dos céus, algo especial, muito gostoso. Você já comeu? Gostoso. Deus mandava, a ordem era esta: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhes Moisés. Você lembra disso? Ninguém deve guardar. E uns espertalhões, uns apavorados, né? Como nessa crise, quando houve a crise, pessoas começaram a correr para comprar, armazenar as coisas assim, né? Esse é o nosso erro, né? Não é verdade? Os espertalhões que foram correndo, quando as cordonizas vieram, o maná dos céus, aí guardaram. Não foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Oi? Bichou, né? Apodreceu, né? Mofou. Fala assim, mofou. Fala. Desperta tu que dormes. Quem está dormindo diz amém. Acorda. Não pode dormir ninguém. Mofou. Apodreceu. Bichou. Ó, mau cheiro. Porque a ordem de Deus era qual? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O maná de cada dia dá-nos hoje. As codornizes, a carne de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Aleluia. Mas pregador, então não posso para nada, é para guardar. Não estou falando isso aí é com você. Eu estou apenas ensinando o que Jesus ensinou. A teoria da subsistência. Ele vai prover o pão de cada dia, aleluia. E você já ouviu muitas experiências de pessoas que não tinham nada para comer, e Deus providenciou, não é verdade? Na última hora, ainda que Deus tenha que testar, provar a sua fé, mas Ele não vai deixar você perecer. Portanto, irmãos e irmãs, caros ouvintes, não caiamos no engodo, presta atenção, não caiamos no engodo de querermos mais e mais. 2 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aleluia. Seja contente, ou esteja contente pelo que Deus tem te dado. Esteja contente. Você é rico. Você é próspero. Eu sou abençoado. Você é abençoado, aleluia. Mas pregador, eu não tenho aquilo que eu tenho. Não. Fique contente. Fique na sua. Fique de boa, aleluia. Deus não vai deixar o pão nosso de cada dia faltar na sua mesa. Aleluia. Vou ficar por aqui, já falei demais. Eu quero encerrar a minha participação nesta manhã lendo com você o texto de Mateus capítulo 6 ainda. Mateus capítulo 6. Quando ele diz, falando sobre o cuidado da vida, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Ouça bem, nada é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quer dizer, o corpo vale mais do que as vestes. Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Olha o que Jesus diz: contudo, nem mesmo Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como
um deles. Com toda a riqueza, Salomão não conseguiu se vestir como os lírios do campo que eram cuidados pelo Senhor. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Guarde bem. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Ou que vamos vestir? Os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia. Os pagãos, os ímpios, os incrédulos, os sem Deus, os que não temem a Deus, correm atrás dessas coisas, mas vocês não. Vocês podem estar tranquilos, porque o Pai Celestial vai cuidar bem de vocês. Aleluia. Jesus estabelece nesse texto 3 coisas: o corpo vale mais do que as vestes, a vida vale mais do que a comida, e Deus vale mais do que todas as coisas, porque Ele está acima de tudo e acima de todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Teorias de sustentabilidade da vida: transcendência, interdependência e subsistência. Fique firme com o Senhor. Amém. O louvor vai cantar e nós vamos encerrar a nossa participação aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O louvor estará cantando, o pastor Reginaldo estará depois orando por todos nós, para que estas bênçãos estejam dentro das nossas vidas e sejamos próximos para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia.